Esse é o exercício 39 da lista 1 da primeira prova e ele pede o seguinte: dado ou dados três valores A, B e C, construa um programa para verificar se estes valores podem ser valores dos lados de um triângulo. Então veja só, para três valores serem lados de um triângulo, nenhum desses valores pode ser maior ou igual à soma dos outros dois. Caso contrário, não dá para fazer um triângulo, não fecha o triângulo, né? Então, se um dos lados, qualquer um, for maior do que a soma dos outros dois, não dá um triângulo, não fecha um triângulo, né? Isso é uma característica, uma propriedade aí vem da matemática mesmo. Então, eu tenho aqui já um programa que ele não é o mais fácil, a gente depois vai fazer uma versão mais fácil, mas eu já fiz essa versão aqui, onde ele faz o que precisa fazer, né? E como é que ele funciona? Então, primeira coisa é a entrada dos dados, aí existem três ifs, um dentro do outro. Então, veja só, olha esse primeiro if aqui, ó. O end dele está aqui embaixo, né? E tem um else associado a ele. Quer dizer o seguinte, se um lado, o A, for menor do que a soma dos outros dois, bem, um dos lados, então, eu já testei. Então, se essa condição for verdadeira, ele vem nesse outro if e vai testar o próximo lado, o lado do valor B. Aí, se o B for menor do que os outros dois, opa, está parecendo ser um triângulo, mas falta o último teste. O último teste é o C. Se o C for menor do que a soma dos outros dois, aí sim eu vou poder imprimir. Os valores representam lados de um triângulo. Agora, qualquer um desses ifs, se ele não for verdadeiro, significa que ele já não é triângulo, né? Então, para o primeiro if aqui, ó, olha o else dele lá embaixo, aqui. O else dele é, os valores não representam lados de um triângulo, porque se essa condição não for verdadeira, já não é triângulo. A mesma coisa para o outro if. Para cada um dos ifs, a condição else, se ele entrar no else, ele vai imprimir a mesma coisa, que é, os valores não representam lados de um triângulo. A mesma coisa para o último if. Os valores não representam lados de um triângulo. E só se ele passar pelos três é que ele vai representar realmente um triângulo. Nós podemos executar e vamos ver aqui do lado. Entra com o primeiro lado. Vamos colocar então 3, 4 e 5. Representa lado de um triângulo? Representam. Por quê? A soma de nenhum dos dois é maior do que o valor do outro lado, né? 3 mais 4 é 7, e 7 é maior do que 5. 4 mais 5 é 9, e 9 é maior do que 3. Então, formam lados de um triângulo. Eu vou executar de novo. Vou executar com outros valores. 3, 3 e 3. Forma, naturalmente, né? Vamos lá, vou entrar com valores agora que não formam. Por exemplo, um lado é muito grande, o primeiro, e os outros dois são bem menores. 2 e 3. 2 mais 3 é 5, que é menor do que 6, então não dá para formar um triângulo. E ele me informou corretamente. No caso, em qual if aqui que ele entrou? Se o A foi 6, então ele entrou logo nesse else aqui, olha. Porque ele testou essa condição, o A, 6, não era menor do que 3 mais 2. 2 mais 3, que eram valores dos outros lados. Então ele entrou nesse if. Se o segundo valor for o maior de todos, entra com o primeiro lado. Imagine 4... 9 e 3. Não representa, mas agora ele entrou aonde? Ele entrou no segundo if, onde o B é que não foi menor do que a soma dos outros dois. O A foi. O 4 ele é menor do que 9 mais 3, né? Mas o 9 não é menor do que 4 mais 3. Né? E, naturalmente, se o terceiro valor é que fosse o maior do que a soma dos outros dois, como por exemplo, esse aqui vale 4, o outro vale 4 e o outro vale 8. Forma lado do triângulo? Não forma. Porque se a soma for igual, ele não vai entrar nessa condição if. Só entra quando é menor, não é menor ou igual, é só menor. Então significa que ele vem no else e imprime, os valores não representam lados do triângulo, no caso foi esse o else aqui que ele entrou. Tá? Bem, esse programa funciona? Funciona. Essa coisa do if, um dentro do outro, resolve, mas tem uma maneira mais fácil de fazer.
Sempre existem várias, normalmente, sempre não, mas às vezes probleminhas pequenos não, mas para os problemas maiores sempre vai ter várias formas de fazer. Vão ter várias formas de fazer. Então, o aluno, quem está fazendo, vai pensar na forma dele e vai fazer do jeito dele. E depois ele testa e vê se aquilo deu certo. E se não der certo, pode pensar em outras alternativas. Então, vou salvar como aqui e a gente vai fazer de uma outra forma. Isso aqui vai ser o 39A. Tudo vai ficar disponibilizado. Eu vou ter o input do mesmo jeito, mas essa questão toda aqui ela vai mudar. Ó. Vai mudar um monte de coisa aqui. Vou deixar isso aqui. Ao invés de usar ifs aninhados um dentro do outro, eu vou usar o AND. Quer dizer, a condição verdadeira é o quê? O A tem que ser menor do que o B mais C e o B tem que ser menor do que o A mais C e a terceira condição. Tudo dentro do mesmo if. Funciona. E o C tem que ser menor do que A mais B. Funciona? Funciona. Se isso acontecer, então eu vou imprimir os valores representam lados de um triângulo. Ctrl C, Ctrl V e tira esse não daqui. Os valores representam lados de um triângulo. Se não, agora vai ficar um if só. Se não, os valores não representam lados de um triângulo. Ficou mais simples com o uso do if, do AND, né, do operador conjuntivo, que é o AND. E ele deve ser usado nas condições. A condição que a gente conhece até agora existe para o comando if. Ao longo do curso a gente vai ver que existem mais possibilidades de uso de condições. Então vamos testar, vamos ver se está certo aí. Entre com o primeiro lado, vamos ver, 3, 3 e 3. Representam lados de um triângulo, vamos rodar de novo. 3, 4 e 5 representam lados de um triângulo. Vamos rodar de novo agora uma situação que não dá. 5, 2 e 2, não representam. Rodando de novo. 3, 2 e 7. Os valores não representam lados de um triângulo. De novo, dá um erro aqui, né, que é o misterioso, mas o fato é que imprimiu a mensagem final, então você não precisa preocupar, como já aconteceu em algumas outras vezes. Um outro caso, uma outra situação. 3, 6 e 2 não representam lados de um triângulo da mesma forma. Então, tá aí duas maneiras de resolver o mesmo problema. Esse foi o exercício 39 da lista 1.